Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Conexão Aurora. Hoje estamos com o episódio que fecha a nossa primeira temporada, com 17 episódios do Conexão Aurora. E a gente também fecha o mês de março, né, onde a gente teve episódios especiais em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Hoje a gente está aqui com duas mulheres que estão imersas no mundo do vinho e dos negócios. Estou então com a Larissa Dalpiva, que é responsável comercial pela Operação Aurora Uruguai e também a importação de vinhos e azeites, e a Simone Scussel, que é responsável, né, comercial internacional da Wine South America. Sejam muito bem-vindas, muito obrigada. Obrigada, olá a todos. É um prazer estar aqui, dividir com vocês um pouco da nossa trajetória, né? Tanto pessoal quanto dentro aqui falando de minha parte do time da Aurora. Maravilha, obrigada. Muito obrigada a todos, obrigada às duas Larissas pela oportunidade. É sempre bacana compartilhar. Meu nome é Simone, trabalho na Wine, como apresentado. E vamos falar um pouquinho desse grande mundo do vinho, né? Mundo de vinho, de negócios, né, que vocês estão, né, já há um tempo trabalhando. Bom, vamos começar falando um pouquinho dessa trajetória de vocês, né? Então, quando vocês me mandaram as bios, né, a gente até comentou aqui antes, quanto vocês têm muitas coincidências, né? Começaram próximas, trabalharam, né, e trabalham ainda, se encontram em feiras pelo mundo. Então, eu queria, né, conhecer um pouquinho mais dessa trajetória. Nos contem um pouco de como vocês começaram nesse mundo e o que vocês fazem hoje, Larissa. Muito bem. Bem, eu iniciei o meu mundo no vinho, eu era bem jovem, antes da Aurora, inclusive, eu trabalhei numa vinícola e aí começou a despertar o meu interesse. Em 2020, eu iniciei, então, na Aurora e eu ficava muito mais focada na parte de importação, já fazendo toda a parte logística, enfim, né, a parte mais burocrática da importação da Aurora. E em 2021, então, me foi dada a incumbência, né, de fazer toda a parte logística, mas também comercial, viagens, feiras da Aurora Uruguai e também a parte um pouco mais burocrática no que dizia respeito a vinhos e azeites. E, bem, e desde aí eu fiz cursos, fiz sommelier, fiz W7 e o mundo foi se abrindo, né? Porque o mundo do vinho, ele é um mundo encantador e ele é apaixonante para quem entende e aí aprende a apreciar, né? Não somente o vinho, mas todo o processo que envolve o vinho, desde o cultivo, de um terroir, de uma região, enfim, né? Então, é um mundo que ele apaixona quando a gente conhece ele. E quando tu fez comércio internacional, tu já imaginava trabalhar nesse mundo ou não? Não, foi no meio do caminho. Não imaginava, mas assim, sempre foi algo que, até culturalmente falando, né? Na minha casa, meu pai sempre teve essa paixão pelo vinho, então sempre estive muito em contato, mas assim, de uma forma um pouco leiga, né? E aí, óbvio, fui fazer comércio internacional e, assim, muito mais focada na parte de negócios. Então, quando eu tive a oportunidade de, então, juntar esses dois mundos, tanto do vinho quanto dos negócios, aí foi uma fórmula que, né, perfeita. Sim, que deu super certo. Exatamente. Ali. A gente vai conversar ao longo do episódio mais sobre as tuas experiências. Simone, nos conta um pouquinho como tu, né, encontrou esse mundo também do vinho, dos negócios. Maravilha. Bom, começa desde criança, assim, ajudando o pai e a mãe a colher uva. Nós fazíamos vinho de mesa em casa para consumo próprio. E essa paixão foi se desenvolvendo. Começamos comércio exterior juntas, inclusive, nos formamos juntas e cá estamos nós. Me formei, não trabalhava numa empresa de móveis ainda. Saí da empresa de móveis e o bichinho do vinho me picou. Cá estamos nós. Comecei na feira, na Wine South America, que é uma feira internacional. Foi ali a tua primeira experiência? Foi a primeira experiência com vinhos. E foi muito bacana porque o mundo, como a Larissa falou, o mundo se abre. Tu começa a conhecer um produtor, 2, 3, uma cultura. E foi muito bacana, é muito engrandecedor esse mundo do vinho. E muito além de um produto, são histórias, né, que ele conta. Cada um tem a sua particularidade. E é isso que mais encanta e apaixona a gente, sem dúvida. Sim, e aí a partir disso tu começou a trabalhar na feira. Exato. E hoje tu trabalha na empresa, né, que organiza. Exato, trabalhei na feira de 2018 a 2020.
comecei muito cru no setor, né? Depois fui fazendo cursos, aulas, fiz o W7 também, que é a especialização internacional. Fiz o sommelier, o curso de sommelier, que abre um caminho enorme, assim, para conhecer diferentes terroirs, diferentes produções, o que é melhor em cada lugar. Então, viajando, né? Na verdade, viajando muito, conhecendo muitas culturas, muitos produtores diferentes e levando essa cultura do vinho adiante, né? Um pouquinho para os consumidores, educando um pouquinho aquilo que a gente sabe, ajudando, uma janta em casa, vamos tomar um vinho. Sim. Então, é toda uma cultura ao redor disso. E é um trabalho bem bonito, né, também de vocês duas, no sentido de também falar sobre o vinho brasileiro em outros lugares, né? Quantos países vocês conhecem e produtores também que conseguem apresentar, se não o vinho, mas os outros produtos, né? Acho que isso também tem uma beleza grande no dia a dia. Exatamente. Eu falo assim pelas experiências que eu tive quando você vai, por exemplo, numa feira internacional. Ano passado eu fui para Provine, na Alemanha, e o Brasil, ele desperta muito a curiosidade enfim, das pessoas de fora, porque elas não entendem, elas não conhecem o Brasil como um produtor, né? E então, assim, a gente leva muito tanto o nome do vinho, o espumante, que hoje tem um reconhecimento, ele já galgou muito mercado, né? Por trabalho que o pessoal aqui acaba conseguindo levar. Então, hoje a gente tem orgulho de falar que estamos ainda no início, né? Mas os produtores, enfim, o mercado internacional, ele já vem buscando e, assim, tendo essa curiosidade, assim, pelo produto do Brasil, né? Que a gente consegue, sim, entregar produtos muito interessantes, muito diferentes e que acaba sendo uma novidade, né? Para o mercado externo. Sim, e tu acabou de voltar, né, Simone, de uma feira. Como é que foi esse ano, assim, essa visão do mundo pro Brasil? Foi bem bacana, assim. Inclusive, estávamos falando antes, né, da gravação, como pode que o consumidor está olhando com outros olhos outros mercados. E esses outros mercados são o quê? O Novo Mundo. Nova Zelândia, Austrália, África do Sul, Uruguai, Argentina, Chile e Brasil. Então, nós já estamos consolidados com o trabalho quanto a espumantes, né? Isso sim, sem dúvida, espumante conhecido a nível mundial. Temos um trabalho ainda muito a ser desenvolvido na questão dos vinhos, mas estamos caminhando para isso e somos muito jovens também nessa questão, né? Faz menos de 30 anos que a indústria vem se desenvolvendo. Então, é um trabalho longo, mas é muito gratificante quando a pessoa chega e diz, eu quero experimentar, eu quero degustar um produto, um espumante, um charmat, um champenoise, e saber da qualidade dele. É muito bacana. É bem bacana mesmo. Até falando um pouco de Uruguai, quando eu fui para a feira, tiveram muitas pessoas que, italianos, franceses, alemães, enfim, pessoas assim, mais ali do continente europeu. Quero provar um produto do Uruguai. Nossa, nunca tinha degustado, não conhecia. E aí, quando a gente demonstra, né, fala um pouco da história, explica um pouco do terroir e fala que a uva Taná, que é muito conhecida e extremamente difundida, né? A nível mundial. Era um motivo, assim, de surpresa, né? A qualidade que a gente consegue entregar hoje. E assim... É uma uva francesa, só que ela se deu muito bem no Uruguai. Né? Então, assim, é muito pouco conhecimento que o europeu tem dessa uva. Então, quando a gente fala de uva Taná e aí entrega um produto da qualidade que nós conseguimos entregar, eles se surpreendem muito. Eles, enfim, todos que degustaram, gostaram muito, assim. Então... Sim, gera essa curiosidade. De conhecer algo diferente, novo. né? Porque, enfim, falando de uva, né? Uma coisa é tu ter um Sauvignon Blanc que é plantado no Uruguai, que hoje é um vinho da nossa linha. Outra coisa é um Sauvignon Blanc da França. Então, assim, gera essa curiosidade, como é um produto expressão, né? É a expressão dele no teu terroir. E isso é muito legal no mundo do vinho. Acho que é o que mais me apaixona, né? Porque cada casta tem a sua
enfim, a sua característica específica, às vezes um pouco diferente, né? Enfim, não é o que tu espera, mas assim, são expressões diferentes dependendo do local onde ela está sendo cultivada. E às vezes até de lote para lote, que a plantação que está, ela vai mudar. Então, é apaixonante isso, né? Sim, é aquela sensação que a gente nunca vai terminar de aprender, de Não. provar coisas novas, Exatamente. né? Conheço tudo, provei tudo. Não, Não, existe. quem fala isso é porque tá mentindo, É porque... tá mentindo. Eu trocaria tudo que eu já conheço por metade do que eu não conheço. E é Sim, fato. Assim, o exato. mundo do vinho não há o que não haja e o que não Sim. haverá, sem dúvida. É verdade, Exatamente. é muito isso. E falando um pouquinho dessa formação de vocês, né, no comércio internacional, assim, o que é básico para quem quer trabalhar nessa área e especificamente com vinhos, assim, na opinião de vocês? Bem, vamos começar do princípio, né? Do zero, que é falar um outro idioma. Não adianta, ou melhor, não tem como você se comunicar sem conseguir, né, se fazer entender. Então, assim, o mundo hoje não fala português, né? Assim, são poucos os países. Então, hoje, o mundo dos negócios, quando a gente sai da porta para fora, né? Não falando de Latinoamérica, é inglês. E aí, óbvio, né? Estando no Brasil... espanhol é a segunda língua que é obrigatório você pelo menos saber, enfim, se fazer entender, né? Sim. Então, acredito, claro... Nem ser fluente, né? É se fazer se fazer comunicar, entender, né? se conseguir se comunicar. É que nem a gente estava falando antes. Tu sabe inglês, tu sabe espanhol, italiano, francês, assim, uma língua, né, latina, vai embora. Sim. Tu consegue entender. Então, é muito sobre... falar idiomas e depois cursos, né? Claro. Exato. E fora, assim, resiliência, muito importante. E paciência, porque se a videira ela demora tantos anos para produzir um vinho de qualidade, esse vinho ainda vai evoluir na garrafa e tudo mais, tem que ter muita paciência. Sim. O produtor de vinhos hoje é uma pessoa que tem muita paciência. Porque dedicação também, dedicação, trabalho, é desde o campo até a gôndola. Quem vê o produto, como a gente tem aqui na gôndola, nem imagina todo o trabalho que tem por trás. Então, é muita paciência, muita resiliência e, claro, amor e paixão ao que se faz, né? Isso sem dúvida. E ao contrário também, né? Às vezes o produtor tá lá de sol a sol, tratando a sua parreira, cuidando, preocupado, né? Hoje chove, hoje dá um temporal, enfim, essas intempéries que acontecem, né? E ele não imagina para onde o produto dele vai. Então, é muito legal também trazer essa parte do porta para fora, né? Que tem todo um esforço comercial, um esforço de negociação, enfim, relacionamento, barreira linguística, cultural, porque quando a gente fala, vamos supor, né, com uma cultura que é próxima da nossa, um uruguaio, um argentino, um latino-americano, assim, é mais próximo. Mas quando você vai falar com um russo, com um árabe, com um asiático, é totalmente diferente, né? Sim. Então, são visões de mundo, são entendimentos de negócios, assim, totalmente diferente. Sim, desde essa parte. E ainda mais tem a questão do produto também ser novidade para eles, né? Em alguns desses países. Eles têm que entender e aprender muitas vezes, né? Mas assim, a gente pode falar com muito orgulho que os nossos produtos conquistam muitos mercados pela qualidade que eles têm. Então, é algo que a gente sempre pontua que o melhor suco, assim, ó, sem sombra de dúvidas, quando a gente fala a nível mundial, é o brasileiro. E o nosso suco da Aurora é quando a gente apresenta e ele apaixona. Então... ganha cada vez mais e ganha cada apaixonados vez mais. ali. Exatamente. E hoje, por exemplo, Larissa, na Aurora tem uma equipe de exportação Sim. só voltada para isso. E mais, por exemplo, a tua equipe que trabalha voltada ao Uruguai. Então, são coisas diferentes, mas dentro desse... Eles se complementam. Então, por exemplo, hoje nós somos em 3 mulheres no setor de exportação. Então, nós temos a supervisora, que é a Georgia. Sou eu que faço a parte de Uruguai, né? Então, todo o comercial. E nós temos também a Júlia, que aí faz um suporte à Geórgia diretamente na exportação. Então, questões burocráticas, enfim, é ela que acaba tomando essa frente. Do Uruguai, então, eu tenho também uma mulher como minha base lá no Uruguai, fazendo a parte logística, burocrática, porque...
de fato, demanda uma pessoa full-time para fazer toda essa tramitação, né, de documentação. E hoje nós contamos, então, com um gestor lá do Uruguai, que aí faz a parte mais gerencial, e aí, precisa buscar o vinho, negociar garrafas, enfim, fazer toda essa parte mais gerencial, aí ele que toma a frente. E, claro, hoje o nosso presidente da Aurora Uruguaia é o nosso enólogo aqui do Brasil, é o Flávio Zílio. Então, assim, a gente tá muito bem assistido no que diz respeito a time, porque, hoje o nosso mercado principal é o Brasil, então a gente conta aqui com o Flávio, com o Jurandir também, que é o vice-presidente, como bases, né, para também levar esse entendimento de mercado, né, do que o público brasileiro gosta, e a gente consegue levar isso lá para os nossos enólogos do Uruguai, né? Sim, porque aí lá tem um time de enólogos. Sim. E lá de fora, a questão de packaging, né? Que vocês acabam fazendo coisas específicas para lugares específicos. Exato. Isso é muito legal. A gente tem um projeto bem diferente quando a gente fala de Uruguai, porque nós trabalhamos basicamente com marcas exclusivas. Então, a gente disponibiliza as marcas para os clientes, obviamente, que comprem um volume, né, interessante. E aí, a gente traz esse produto aqui para o Brasil. Também temos uma marca que é vendida aqui no nosso varejo da loja, né? Que é o Olas e Vientos. Aí são 4 vinhos apenas. Mas, enfim, aí essa marca, o cliente, enfim, lá do interior de São Paulo, do interior do Amazonas, se quiser comprar uma caixinha, 2 caixinhas, consegue através do nosso representante, mas que também tem a representatividade de um vinho uruguaio, né? Um vinho importado. Isso aumenta o leque de opções pro representante, né? Que ele não vai somente oferecer o vinho da Aurora, mas aí ele consegue, aí tem um importado junto, e aí tu vai fazendo essa... Compondo portfólio. Exatamente, essa composição de portfólio. Que legal. E o projeto, já que a gente entrou, né, no Aurora Uruguai, ele começou em que ano? E, assim, hoje, qual é esse maior desafio para a Aurora Uruguai? Bom, contando um pouco da história da Aurora Uruguai, foi um projeto que se iniciou em 97, então esse projeto ele foi dado por conta de uma falta de produção do mercado nacional, e aí optou-se por ter uma vinícola, né? Um parceiro lá no Uruguai que fizesse essa ponte de produtos e fizesse o envase, justamente para a gente conseguir suprir o mercado interno. Então, assim, em alguns anos nós trouxemos Marcos James do Uruguai, então a gente tem essa força lá dentro. E, assim, é um projeto que está no mercado há muitos anos, né? Hoje a gente trabalha mais com marcas exclusivas, como eu havia comentado antes, né? Sim. Mas também a gente desenvolve pequenas partilhas e o Olas e Vientos. No passado, nós exportamos para outros países. Eu acredito que uma marca foi para os Estados Unidos, mas, assim, muitas vezes precisa de uma manutenção, né? E aí, enfim... às vezes o mercado também não se mostra favorável e a marca acaba sendo descontinuada. Falando de variedades, né? Que eu acho que é bem importante para o pessoal também entender o que a gente planta lá. Sim. Nós temos 10 vinhos hoje, então nós trabalhamos com uma linha completa de Tanás, que é a uva ícone do Uruguai. Então, é o varietal, o reserva, o Gran Reserva. Nós temos também o Sauvignon Blanc, que hoje não é uma casta, que hoje é tão difundida aqui no Brasil, mas que no terroir do Uruguai ela encontrou, assim, um local que ela fica muito agradável, principalmente ao gosto do brasileiro, né? Nós disponibilizamos o rosé. Então, essas variedades são secas, né? Então, elas não são meio secos. Nós temos o Taná, o Merlot, o Cabernet Sauvignon, nós temos o Suave, porque nós sabemos que hoje o consumidor brasileiro, assim, iniciante, ele gosta de um vinho docinho, né? Então, a gente tem, só que em menor quantidade. E reserva Cabernet também nós temos. Então, essa composição de 10 linhas. Mas hoje, o nosso campeão de vendas é o Taná, dentro dos tintos, né? Toda a linha dele, ela tem um reconhecimento muito importante, né? É como a gente falar de um Malbec argentino ou de um Carmenere chileno. Sim. E dentro dos brancos é o Sauvignon Blanc. Então, todos os mercados que hoje compram Sauvignon Blanc só trazem coisas positivas, porque é muito bem aceito pelo consumidor. Pelo consumidor. E quem quiser encontrar, assim, esses vinhos, onde é que consegue aqui em Bento, por exemplo, na região, no estado? Também pelo site da Aurora é vendido essas linhas ou não? Não. Então,
na loja de vinhos aqui no nosso varejo em Bento Gonçalves, pode-se encontrar 4 variedades, que elas estão expostas ali na loja, no caso, e a marca é o Los e Vientos. Então, essa marca também, aqui na região temos, eu acredito, o Grepar, que vem dessa marca, o Caetá também. Além disso, o Caetá, ele conta com uma marca chamada Santa Laura, que aí possui o portfólio completo, porque é uma marca exclusiva. Então, eles compram via distribuidor. Temos no Zafari, temos, deixe-me pensar mais quem... O Bistec também, tô aqui puxando na memória quais mas clientes. Nessas grandes redes é possível Nas encontrar. grandes redes, sim, o Angeloni também legal. compra uma marca chamada La Hacienda, ela é super famosa, todas as vezes que a gente leva o La Hacienda para alguma feira, o pessoal reconhece. Sim. Então, ela tem uma difusão, assim, uma capilaridade bem interessante. Hoje nós estamos presentes com o Projeto Uruguai, mais no sul e no sudeste, mas a gente está trabalhando, assim, bem de perto com a equipe comercial, que hoje nos dá um suporte muito interessante para conseguir levar as nossas marcas para outros lugares. Então, a gente vê que tem no Brasil um mercado muito grande a ser atingido, só que realmente o Brasil é grande demais e falta tempo, falta gente, muitas vezes. Ele é continental. Então, assim, a gente consegue hoje desenvolver um trabalho bacana com as equipes locais para que elas vão ofertando. Então, acredito que até o final do ano a gente consiga atingir mercados como Minas Gerais, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul. Que estão crescendo bastante, inclusive, né? Em consumo. Em consumo. Exatamente. Então, a gente fica muito feliz em conseguir levar os nossos produtos, né? E hoje conseguir ter esse relacionamento mais próximo com os nossos representantes, né? Porque eles que possuem também... O approach com o approach, conhecem o comprador, consegue ter uma conversa mais assim, diária ou semanal ali com o comprador, né? Porque, querendo ou não, a gente tá aqui em Bento, né? Então... Tem que ter esses representantes, né, pelo Brasil, que é tão grande. Precisa ter essas pessoas que fazem pontes, né, entre a gente e o mercado, né? Sim, e isso é muito importante, né? E falando até das feiras, né, Simone, queremos te ouvir um pouquinho mais nesse mercado, né? Tu falava que é isso, né? Vocês trabalham o ano todo, às vezes, para ter uma feira de 3 dias que saia com sucesso. Exato. Hoje a Wine é uma das maiores feiras, né, do Brasil, com certeza. Nos fale um pouquinho mais dela e como ela veio evoluindo, assim, ganhando novos mercados, pessoas que vêm de todo mundo para cá. Claro, claro. Então, a feira, ela faz parte do grupo Verona Fiere, que está fazendo a Vinita ali, que acontece em abril, no mês que vem, há mais de 50 anos. Temos feiras espalhadas ao longo do mapa. Temos uma feira na China, inclusive, que a Aurora participa. Temos a nossa aqui. Temos feiras nos Estados Unidos. Temos a Vinita ali em Verona. E eventos pontuais, que são como road shows, chamamos, que são eventos pontuais em algumas cidades. Itinerantes em algumas cidades. E agora falando específico de Milanese e Milanese, né? Que é o escritório do Espírito Santo que organiza a feira aqui em Bento. Estamos há mais de 5 anos, né? É a 5ª edição. E é muito gratificante porque nessas idas e vindas da nossa vida, a gente encontra muito comprador, conhece muita gente. E é muito bacana porque às vezes uma coisa, principalmente na exportação, né, Lari? Leva muito tempo. É toda uma sementinha onde se planta, onde tu conversa uma primeira vez, onde depois tu vai manter aquele contato um pouco mais distante, de e-mail, videochamada, enfim. Mas tão importante. E acho tão legal essa parte de produtores verem o Brasil como um mercado consumidor. Nos últimos 10 anos, segundo pesquisas, né, da Wine Intelligence, a gente ganhou mais de 20 milhões de consumidores. Nossa. Gente que nunca teve contato com vinho e que agora está começando. Ou seja num drink, ou seja naquele espumante geladinho na beira da piscina. Então, tem muita oportunidade. Hoje, nós somos 2 litros, né, per capita. É nada comparado de Portugal. Um mercado mais maduro, né? Exato. Portugal, Itália, França. Mas eu acho que tem um caminho pela frente.
como tínhamos comentado, 30 anos de produção mais forte, né? Com mais desenvolvimento, maquinário, tecnologia. Então, acho que tem muitas oportunidades pela frente. E é isso que vem, né? Bom, a gente consegue ver ao longo dos anos, né? Tanto vinícolas gigantes como a Aurora, como outras pequenininhas que vêm ao mercado como um potencial. Então, estamos aí para ajudar a conectar essas duas pontas, o comprador e o expositor, aquele que quer fazer negócios. Sim. E o Brasil, querendo ou não, tem muito aquele apelo de proximidade, de estarmos mais abertos. O consumidor que vai na gôndola, ele gosta muito de provar coisas novas. Então, isso é muito bacana. Estamos aí tentando conectar pontas. E isso nos deixa muito felizes. Sim. Principalmente de levar o consumo adiante. E um pouco dessa cultura vitivinícola. Que nem a Lari falou. Vai desde o produtor até o produto na ponta. E às vezes uma logística reversa, que é complexo, mas Sim. é todo um trabalho. Então, acho que é bem bacana mesmo. E estamos bem felizes. Crescendo ano a ano, né? Então, agora temos uma série de visitas ao longo dos próximos meses, eventos que organizamos e levando essa cultura aí adiante. Sim. E esse ano a Wine acontece em que datas, assim? Como é que vai ser? Exato. Nós temos meio que fixado o mês de setembro. Então, é 3 a 5 de setembro, na cidade de Bento Gonçalves, nos pavilhões da Fundapark. E estamos, então, já organizando toda essa questão, já temos bastante confirmações, tanto de vinícolas brasileiras, associações, uruguaios, argentinos, chilenos, pela proximidade. E europeus também, Portugal, Itália, França, Espanha, por essa questão mercadológica, né? Que eles veem esses 214 milhões de pessoas que têm muito potencial de consumo pela frente. Sim, que legal. E a feira acaba sendo uma oportunidade exatamente, né? Para ter contato, né? Dos dois lados, né? E vem, é muito maluco, porque vem muito comprador assim, eu quero suco de uva integral do Brasil. Eu quero espumante, eu gostei do moscatel. Então, trouxemos já compradores de Colômbia, Rússia, Japão, China, Europa, Estados Unidos. Aqui mais próximos também vem alguns de forma mais orgânica, Uruguai, Argentina, Chile. Então, são 3 dias intensos de muita troca e muito networking para todos que estão envolvidos. Sim. E queríamos ouvir de vocês um pouquinho, né, sobre hoje, assim, no mundo, quando a gente fala em produto brasileiro, o que são ícones em quais países, assim, o que mais se exporta? Quem que pode contar um pouquinho disso? Bom, eu vou contar um pouco, então, falando de Aurora, hoje a gente exporta muito para um mercado que é o Paraguai, que é aqui do ladinho. Eles consomem muito vinho de entrada, então eles gostam muito do nosso sangue de boi, country, não sei se o country wine, mas o sangue de boi sim, é um nosso ícone. A gente tem alguns mercados que compram muito espumante também, falando dessa parte alcoólica. Quando a gente fala de parte não alcoólica, então hoje nosso mercado muito forte é a China com com suco gaseificado. Então é uma alternativa para quem acaba não querendo consumir um produto alcoólico, eles vendem como uma opção, né? Também nós temos o suco que vai para Gana, justamente para atender um mercado de pessoas que não tomam álcool por conta de religião. Então, lá eles têm um índice muito alto de pessoas evangélicas que não consomem álcool. Então, hoje o suco de uva tem uma saída muito interessante. E aí, só fugindo um pouco ali da tua pauta, mas falando do mercado da saudade. Então, no Japão, a gente vende sangue de boi, nós temos espumantes, então nós mandamos as procedências, marca Aurora, justamente para pessoas que saíram do Brasil, que conhecem a nossa vinícola, mas que têm saudade dos nossos produtos, né? Sim. Então, mas moram em outros lugares. Estados Unidos também acontece isso, e isso é bem bacana. Não posso ainda falar do Uruguai, mas assim, mais adiante, com certeza, a gente vai conseguir falar de exportação, não somente para o Brasil, mas para outros países, né? Que estejam comprando da Aurora Uruguai.
Que legal, né? Isso que é bacana até pro nosso produtor, né? Entender que às vezes a gente tá aqui trabalhando a uva aqui, mas ela viaja o mundo através dos produtos, Exatamente. né? Isso é muito legal. E queria saber um pouquinho mais de vocês, né? Que vocês estão inseridas num universo masculino, né? Muito, tanto na questão de negócios quanto de vinhos. Como que foi, assim, ao longo dos anos, Simone, se quiser nos contar um pouquinho, como que tu foi se sentindo, como que vocês veem, né? Depois quero ouvir a Larissa também, que isso foi mudando, que isso vem se transformando? Tem mais mulheres no setor? Ainda é um mercado bastante masculino, mas nós vemos muito pontualmente iniciativas que abrangem mulheres. Então, isso é muito bacana, porque vemos esse toque feminino, esse olhar com outros olhos, digamos, né? Sim. Um olhar mais feminino, mais delicado, seja no rótulo, seja na forma de atender. Então, tem mudado. Ainda a passos lentos, mas tem mudado. E ficamos felizes de estarmos, digamos, um pouco nessa vanguarda, de trazermos um pouco disso. O nosso escritório aqui em Bento Gonçalves é único e exclusivo de mulheres também. Olha só. São mulheres que tocam a Feira do Vinho. E ficamos muito felizes com isso. Tem um longo caminho pela frente, mas estamos levando esse mundo adiante, né? Sim. E a gente espera que as próximas gerações, né? Que é o que a gente falava, né, Larissa? Exatamente. Sejam mais atuantes. E assim, a gente consegue enxergar que isso vai se perpetuar, né? Sim. Que a gente consegue construir a partir também da visão que alguém nos deu essa chance de nós chegarmos aonde nós estamos, mas a gente também quer buscar aumentar o time feminino justamente por isso, né? Para que a gente consiga levar adiante e trazer mais mulheres para o nosso entorno. Exatamente. É verdade. Sim, para falar sobre negócio, para falar sobre vinho, né? Não tem assunto que seja de homem ou de mulher. Ela deve estar onde ela acha que ela tem que estar. Então, é muito bacana. Sim. E como tu comentaste, né? As duas Larissas. A questão de... A produtora também. Quantas vemos que são de família de produtores, Sim. que estão envolvidos na safra, lá na poda, no frio e tudo mais. Então, a gente sabe que é um trabalho árduo. Não só o nosso, mas de todo mundo. Então, que bacana que conseguimos trazer esse mundo mais feminino adiante. Sim. Nos negócios, na videira, em qualquer lugar. Exatamente. Muito legal. Gente, vocês como duas sommeliers aqui hoje, né? A gente queria perguntar, né? Qual o vinho favorito de vocês hoje na Aurora? Alguma indicação, assim, entre o portfólio da Aurora, que é imenso, né? Que tem várias coisas maravilhosas. Sim. Mas, Larissa, assim, se tu tem que indicar e nos conta por qual motivo. Bom, eu gosto muito do Surli, da marca Joia. Sou apaixonada. Sempre que posso, levo um para casa. O que me encanta nesse produto, né? Além de ser um produto que vem da nossa DO Pinto Bandeira, né? Eu acho que é um dos motivos, mas é também pela questão do produto. Ou seja, ele é untuoso, ele é gostoso, ele é agradável. Então, para meu paladar, ele tem, assim, tudo que eu espero num espumante, tá? Falando de espumantes. Quando eu falo de Aurora Uruguai, então, qual é o vinho que eu mais gosto? É o Gran Reserva Taná. Porque dentro de um vinho tinto, né, vindo do Uruguai, sendo da casta Taná, ele traz tudo que a gente espera. E tudo que eu espero, que é um vinho potente, com fruta madura, com barrica francesa, né, ele tem contato. E então, ele é muito acetinado, ele é muito agradável, apesar de ter uma uva muito potente. Então, ele é muito bem integrado dentro da proposta dele. Proposta. Exatamente. Ai, que boas dicas, hein? Esse eu não conheço, o Taná, esse Gran Reserva. O Gran Reserva hoje a gente tem no Pequenas Partilhas. Sim. Então, ele Vai super bem com aquele churrasquinho no Nossa, final de semana. um assado de tira. Muito bom. E Simone, qual a tua dica? Então, copiando um pouco a Lari, eu adoro espumantes. Eu acho que o espumante ele é muito versátil, ele consegue te entregar uma acidez alta. Tu consegue beber em diferentes situações. Então, eu sou muito fã também do Joia e de outros de Pinto Bandeira. Eles são, principalmente os champenois, são muito bem feitos. Exatamente. Gosto bastante. E vão bem com várias comidas. Então, essa versatilidade do espumante é maravilhosa, né? Sim, sempre tem que ter um em casa, né? Exato. Para enfrentar os nossos dias de calor que, assim, não nos abandonam. Exatamente. É verdade.
espumante ácido, né? Mais seco, um Levinho. extra brut, vai assim. É perfeito. É né? perfeito. Exato. Gente, pra gente ir fechando, assim, nos deixem os arrobas de vocês, pra quem quiser conhecer mais do trabalho de vocês também. Se tiver algum arroba da Aurora do Uruguai, enfim, ou específico que as pessoas podem seguir pra conhecer mais. Larissa. Bom, o meu arroba é Larissa_Dalpiva. Comento que não posto tanto sobre o meu trabalho, mas enfim, quem quiser me seguir, tá tudo certo, a gente aceita. Ela viaja um monte, hein? Certo. E Simone? O meu é Simone_Scussel. E tem o da Wine também. Sigam lá, é Wine South America. Ali tem bastante conteúdo, desde compradores, de mercado, um pouco de tudo. Um pouco da feira, um pouco das nossas experiências. Ótimo, né? Até pra ir acompanhando agora que vai começar, né? A gente começa a ver os confirmados ali da feira desse ano. Com certeza. Começar a movimentar a feira, né? Exatamente. Gente, muito obrigada por estarem aqui, pela participação de vocês, por dividirem um pouquinho da história também comigo, né? E com todos os nossos ouvintes. Agradeço também a quem nos acompanhou até aqui. Não esqueçam, né, de acompanhar os nossos outros 17 episódios que estão no YouTube Vinícola Aurora e também no Spotify. E a gente fecha, então, a primeira temporada do Conexão Aurora. Um até breve a todos.